E os deputados de oposição concluíram um requerimento para a instalação de uma nova CPI. A comissão deve analisar decretos de Lula que beneficiam a OEI, a Organização de Estados Ibero-Americanos. Trata-se de um montante de 710 milhões de reais, divididos em 21 contratos e acordos com órgãos estatais. As assinaturas já começaram a ser recolhidas. A investigação pode manchar ainda mais a imagem da Presidência da República, já que a OEI é ligada diretamente à primeira-dama, Janja da Silva. Ela chegou a exercer o cargo de coordenadora da Rede de Inclusão e Combate à Desigualdade e atua como uma espécie de garota propaganda dos eventos internacionais no país, como a COP30, que será realizada em Belém. Segundo o Estadão, a OEI cobra uma taxa de administração de 10% do valor dos contratos autorizada pelo governo Lula. Além disso, a entidade também obteve o aval do governo para conduzir algumas contratações sem licitação. O Tribunal de Contas da União também já foi acionado num documento que leva a assinatura de diversos parlamentares. O grupo pede a adoção de medida cautelar contra os gastos desenfreados e sem licitação. Carlo Cauti, tem vários pontos aqui para a gente destrinchar dessa informação, caso grave. Essa OEI, que é a Organização de Estados Ibero-Americanos, uma entidade internacional, segundo o Estadão denúncia, já fechou 21 contratos no valor de 710 milhões de reais com 19 órgãos do governo federal. E aí o governo contrata a OEI para organizar eventos como, por exemplo, a COP30 em Belém e também a cúpula do G20 que ocorreu no ano passado. Tem também um detalhe nessa história, que antes o valor da taxa de administração cobrada era de 5%. Via decreto no governo Lula III, dobrou a taxa de administração. Hoje o governo paga 10% para a entidade organizar eventos da magnitude, da COP30, que será organizado em Belém. E aí, para coroar a cereja do bolo, temos aí a primeira-dama, Janja da Silva, que tinha um cargo, parece que não tem mais, mas funciona como uma garota propaganda aí da OEI. Explica o caso para a gente. Vamos lá, bastante complicado, bastante coisas para falar. Primeiramente, 10% de 700 e tantos milhões de reais é uma grana. E o problema é que a gente não sabe o que é feito com esse dinheiro depois que a OEI pega essa grana, porque simplesmente o TCU, o Tribunal de Contas da União, não tem competência nenhuma para saber o que está sendo feito com o dinheiro que a OEI vai administrar, vai eventualmente fazer outras licitações, etc. Mas o ponto é justamente esse. Esse caso tem todas as características para se tornar um novo mensalão ou um novo petrolão. Mais um caso de corrupção envolvendo o PT e o governo, um dos governos do PT. O que aconteceu? O governo Lula vai organizar a COP30 lá em Belém, no Pará. E deu para a OEI, sem nenhuma licitação, sem nenhuma... Deu assim, faz você, organiza você a COP30. Já por si só, isso seria no mínimo complicado de defender. A OEI, sendo uma organização internacional, não responde ao TCU. O TCU não tem competência para analisar as contas da OEI, para fiscalizar o que está sendo feito com o dinheiro que a OEI recebeu. A OEI fez licitações para a gestão das áreas da COP, que são duas, chamada a área verde, que é a área onde circularão os jornalistas, os delegados, etc., e a chamada área azul, que é onde ficarão o chefe de Estado de governo, a sala de reuniões, ou seja, a área mais segura, mais complicada. Essas duas licitações são muito grandes em termos numéricos. Uma é de 423 milhões de reais e a outra de 172 milhões de reais. Total, mais ou menos 595 milhões de reais. Quem ganhou essas licitações foram empresas, entidades que não têm nenhuma experiência na organização de eventos como esse. São empresas que organizavam palestras no passado, são empresas que faziam atividades de web marketing. Não são empresas que são capazes de organizar mega eventos como esses. Mas o problema fundamental é que essas licitações foram feitas, de novo, sem o controle do TCU, e as empresas que ganharam essas licitações são empresas que fizeram uma proposta que 50% do valor
dessas licitações, ou seja, o lote era de 420 milhões, ofereceram 211. Só que nesses editais existe a possibilidade de colocar um aditivo de 50% caso haja problemas na organização, na execução, etc. E haverá esse tipo de problema em Belém, porque Belém está vivenciando uma inflação que está explodindo por causa da completa incapacidade logística de organizar um evento com 60 mil pessoas em um lugar que tem 5 mil leitos para hospedá-los. Além de questões das estradas, dos restaurantes, etc. Então, já começa por aí. A parte ainda mais grave então, além disso, então, a incapacidade, a impossibilidade de realizar esse evento, que se tornará inexequível. Esse contrato não vai ser exequível pelas empresas que ganharam, porque elas não vão ter a capacidade de fazer isso. Mas, além disso, a parte mais grave é que a OEI tem também ligações com o próprio governo Lula. Porque na OEI, quem mandava na OEI aqui no Brasil até poucos meses atrás era uma pessoa que hoje está trabalhando no governo Lula, que é o Leonardo Barchini, que hoje é secretário executivo do Ministério da Educação. Ou seja, o cara sai do OEI, vai para o MEC e agora a OEI ganha essa enxurrada de contratos com o governo federal e também agora esse mega contrato para a COP. No mínimo, estranho. E, de novo, o TCU pode fazer muito pouco nesse caso por causa do fato de que a OEI é uma entidade internacional. E, por último, Paulo, só estou dando alguns exemplos, mas a gente vai relatar isso nessa semana aqui na Revista Oeste. Essa licitação previa, como todas as licitações no Brasil, a necessidade de que as empresas que participassem apresentassem uma garantia, ou seja, tinha que ir num banco, falar, banco, olha, eu vou fazer um seguro com você, um banco, uma seguradora, e no caso eu não consiga realizar essa obra, você paga esse seguro e a outra empresa realiza essa obra. Pois bem, essas empresas apresentaram um contrato com um banco que não é banco, que se chama Danke Bank, que o próprio Banco Central disse que não pode realizar esse tipo de operações e que tem um capital social muito menor do que o seguro de centenas de milhões de reais necessário para cobrir a eventual incapacidade dessas empresas de realizar essa obra. Ou seja, e poderia continuar por uma hora falando sobre esse caso, mas o tempo aqui, infelizmente, nos impede, mas está tudo errado. Está tudo errado, mais uma vez, assim como no caso de Itaipu, que relatamos numa capa recente aqui da Oeste, no caso da COP também, temos sérios problemas de transparência, que não existe com a gestão do dinheiro público, um evento internacional de tamanha importância que não é organizado por empresas que têm experiência no caso, e o TCU que não pode controlar absolutamente nada por causa do fato de que a OEI é uma entidade internacional. Um caldo perfeito para que alguém possa meter a mão no dinheiro público e voltar a roubar, como fizeram nos governos passados do PT. Você vai escrever sobre isso nessa edição, Exatamente. Cauti? Já está com o dossiê aqui do lado, né? É o que o Cauti disse, às vezes a gente tem pouco tempo aqui no Sem Filtro para explicar todos os detalhes, porque a maracutaia é grande, às vezes a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, inclusive para traduzir para o nosso público, para quem nos acompanha, até porque as notícias, né, as informações vão chegando assim ao vivo para a gente. Diga, Piotr, Cauti, qual é o tamanho do aditivo? 50%? 50%, ou seja... Aditivo de 50% é contrato já programado para, digamos, superfaturar. E o TCU não pode fazer nada. 50% de aditivo. A gente tem pouco tempo para roubalheira demais. Esse que é o problema. Pois é, para a gente destrinchar tudo isso. Deixa eu incluir o Silvio aqui também nessa conversa, porque falamos de COP30, falamos de Itaipu também, né, Silvio? E você publicou hoje mais cedo no site da Revista Oeste também, para quem nos acompanha, já que estamos falando aí de COP30, a Itaipu bancando um hotel de luxo para a COP, 200 milhões de reais. E quem vai ser a garota propaganda desse resort luxuoso, 5 estrelas em Belém? Adivinhem quem? Primeira-dama Janja da Silva, Silvio. Paula, eu vou usar uma palavra que você empregou agora. Você falou maracutaia, né? E a gente sempre diz, olha, isso aqui tem cheiro de maracutaia, avança como maracutaia, é maracutaia, né? Parece trambique, é trambique. No caso desses contratos todos que envolvem Itaipu, essa organização internacional que o Cauti fez ampla explanação agora, né? A organização, a OEI, né? Que a Janja é uma espécie de coordenadora e não atende, ela não é obrigada a atender a lei de licitações brasileiras, porque é uma entidade privada internacional, e no caso de Itaipu passa abaixo do radar do Tribunal de Contas da União com chancela.
chancela do Supremo Tribunal Federal. Em 2020, o STF chancelou tudo isso e pediu a criação de um comitê para analisar os contratos binacional. O Lula não deixou isso sair do papel. Mas respondendo à sua pergunta, isso aí é maracutaia do começo ao fim e nas duas pontas. Porque você tem Itaipu de um lado, onde a fiscalização não existe, e do outro lado, uma entidade que está recebendo uma enxurrada de recursos, de dinheiro, que saem preferencialmente de 4 pastas. Da Casa Civil, porque é lá que tem a Secretaria da COP30 de Belém. Do Ministério da Educação, já citado pelo Caute, do Ministério de Igualdade Racial e agora da Secretaria-Geral da Presidência, administrada atualmente por Gleisi Hoffmann. Então, são o PT à frente de ministérios, repassa dinheiro para uma entidade que não tem fiscalização, essa entidade vai buscar dinheiro também em Itaipu, que também não tem fiscalização, e o dinheiro some. É mais ou menos isso. Esse é o filme. E parece ser o modus operandi do PT nesse Lula 3. Atuar em Itaipu, atuar nessas organizações que fogem do crivo da Procuradoria-Geral da República em primeira mão, que fogem do crivo do Tribunal de Contas, ou seja, as denúncias não chegam, não avançam, e a oposição tem feito muito bem esse trabalho. O gabinete do deputado Luciano Zucco apresentou um pedido de CPI, está recolhendo assinaturas para apresentar um pedido de CPI, apresentou um requerimento ao Tribunal de Contas pedindo uma cautelar. E o hotel, bom, vocês imaginem o que é a cidade de Belém. Um dos piores IDHs do país, problema de saneamento básico, índice de pobreza. Belém sofre. O estado do Pará é um estado, infelizmente, apesar de belíssimo, um estado rico em recursos naturais, um estado que sofre a miséria, as mazelas da má administração pública nas regiões, tanto norte quanto nordeste do país. E o Pará, que tem um pedaço da Amazônia, inclusive, vai abrigar um hotel 5 estrelas de altíssimo nível, com quase 500 quartos e todo o luxo necessário para receber líderes internacionais que virão dar um abraço no casal Janja Lula, aqui na Conferência do Clima. Imagino que esse dinheiro não faria bem para as pessoas que moram em casas, em casebres, com esgoto aberto na frente da calçada, se é que tem calçada. Então, eu acho que é uma hipocrisia, o cinismo, é a insensatez da política pública no Brasil. E para finalizar, dinheiro da onde? De Itaipu. Sabe qual a resposta de Itaipu questionada sobre esse repasse? Olha, é nossa missão socioambiental.